Boa noite, para um pouco o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você, que está no livro de 1 João, a partir do capítulo 1. E essa é a mensagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha que João é um dos únicos que fala, né? Já lá no livro de João, no capítulo 1, ele fala a mesma coisa. No princípio era o Verbo, que é Jesus Cristo, que nada do que foi feito se fez sem ele. E aqui ele também fala o que era desde o princípio, desde o início do mundo. Jesus Cristo ele já existia desde o início do mundo. Ele não foi espiritualmente gerado no ventre de uma mulher. O próprio Deus foi quem deu vida ao Filho, desde o início do mundo. Então vamos lá, o Jesus carnal que foi gerado no ventre de uma mulher. E o 5 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, muitos dizem todos são filhos de Deus. Não é verdade, tá? Nem todos são filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. Lembra que Deus no início criou o homem do pó da terra, fez um molde de barro, mandou que o filho fizesse um molde de barro, porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos, ele está falando com o filho. O filho faz o molde de barro e Deus manda que o filho dê vida àquele molde, manda o filho soprar nas narinas daquele molde de barro, e após o filho soprar nas narinas daquele molde de barro, Deus manda que o seu espírito, o poder do seu espírito entre no homem e dá vida ao homem. Então todos somos criaturas de Deus. E o que é que a palavra diz? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mais uma vez confirmando que os nossos pecados nos afastou do Pai. E que somos criaturas de Deus, afastadas de Deus pelos nossos pecados. Mas o Filho diz, que aquele que se arrepender dos pecados e o aceitar como único Salvador, ele dará o direito de ser chamado filhos de Deus, mas só pelo Filho. E o que é que diz em João 3,16? Deus amou tanto ao mundo que mandou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso entender essa palavra, porque muitos confundem isso aí. Ah, eu também creio. Não é assim não. Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, ele diz o seguinte, aquele que crê em mim, pratica a minha palavra. Tá? Deus não disse, Deus mandou tanto seu Filho ao mundo para que todos tenham a vida eterna. A palavra não diz isso. Para que todos tenham a vida eterna. A palavra diz, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Mas não é crer, eu creio e faço o que eu quero, não. É crer, quem crê em Jesus Cristo, pratica a obra dele. Qual é a obra dele? Põe em prática aquilo que ele ensinou. Se arrepender dos seus pecados, se batizar e aceitar o teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, como o único Salvador. Porque o batismo é um contrato com Deus que as pessoas não entendem. Tá? A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, aí você se batiza e recebe o Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, porque você se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo uma vida de pecado que você agora vai deixar para trás. E no 6 disse, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E a Bíblia diz que quem mente é filho do demônio, do inimigo. Então, quem diz que tem comunhão com ele e anda em trevas, é filho do inimigo. Não está praticando a verdade.
como os maus exemplos de muitos crentes que nós estamos vendo aí cometendo adultério, se envolvendo em corrupção. E aqui diz mais no 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus Cristo só nos purifica de todo pecado quando andamos na luz. E quem é que anda na luz? Aquele que aceita Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Se batiza e passa a ser praticante da palavra. É muito difícil de entender isso aqui. Mas não é tão difícil assim, não. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que só entende a palavra dele aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que o aceitam como Salvador. Aqueles que não aceitam, não entendem. E o 8 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Entenderam? Se confessarmos os nossos pecados. E quando é que você confessa os seus pecados? Quando você se ajoelha diante de Jesus Cristo e reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Cristo. Só aí que ele nos purifica de todo pecado. Aí eu te digo, o pecador, meu irmão, não vai entrar no reino do céu. Aí você agora vai tomar um susto, né? Você vai tomar um susto. Que diz, mas Deus ama o pecador de hipótese alguma. Deus dá a oportunidade ao pecador de se arrepender. Ele pode amar o pecador sim, mas ele não ama o pecado. E para você entrar no reino do céu é preciso você abandonar a sua vida de pecado. Porque se você continuar em pecado, você não vai entrar no reino do céu. O pecador não vai entrar lá. Quem vai entrar lá é sim o pecador arrependido, que abandonou a sua vida de pecado. Esse vai entrar. Mas quem continua no pecado não vai entrar no céu, não adianta. A palavra já foi lançada. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Mas aí o Filho diz, aquele que não crê já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E crer é ser praticante. Não é como muitos dizem, eu também sou crente, eu creio. Não é não, você está enganando a si mesmo. Ou melhor, o inimigo está te enganando. Aí o 10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por quê? O que é que a palavra de Deus diz? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Como eu vou dizer que não sou pecador? Vou chamar Deus de mentiroso? Não, eu tenho pecados. A diferença é que eu me arrependi dos meus pecados e aceitei Jesus Cristo. E quando eu peco novamente, o Espírito me avisa. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito te avisa que você está pecando. E imediatamente você reconhece aquilo e não repete de novo. Então, não se deixe enganar. Não fique aí fazendo o que você quer, como muitos dizem. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é para cada um fazer o que quer, é para cada um escolher o caminho que quer andar. Deus te dá livre escolha. Qual caminho você quer andar? O caminho do bem ou do mal? Você quer seguir a Deus ou o inimigo? Esse é o livre-arbítrio. Não é para você fazer o que quer. Então, não se deixe enganar. Não diga, também sou filho de Deus e fazendo o que você quer de sua vida. No caminho da perdição. Você passa a ser filho de Deus quando você se batiza, se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. E aí agora você terá a oportunidade de entrar na Jerusalém Celestial, pelo portão perolado. Enquanto você não fizer isso, você é criatura de Deus. Está afastado da glória de Deus. Por não crer no Filho único de Deus. Porque aquele que crê, põe em prática a palavra. E aquele que não crê, a palavra já disse, já foi lançada. Já está condenado. Mas você pode ficar livre desta condenação se entregar sua vida hoje para Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Buscar uma igreja evangélica e se batizar, tá bom? Igreja evangélica, ore primeiro ao Senhor para que te leve ao lugar certo, para você não ser enganado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e a minha família. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
eu deixo esta mensagem para você. Amém. Glória a Deus.